Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os compressores de parafuso, para entender um pouquinho o mecanismo, de funcionamento, assim como, as principais características. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se os nossos vídeos têm lhe ajudado e você deseja ajudar o nosso canal, você consegue se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos. Bom, sem mais delongas, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje, que são os compressores de parafuso. Bom, já indo direto ao ponto, o compressor de parafuso, como o próprio nome fala, ele é dotado de parafuso. É dois parafusos que trabalham em conjunto. Um é um parafuso côncavo, o outro é convexo, também chamado, de rotor macho e rotor fêmea, justamente que um encaixa no outro. E cada conjunto, cada par, digamos assim, do macho e fêmea aqui desses parafusos, é o equivalente a um pistão. Então, do lado aqui, mostrando nessa animação do lado de cima, aqui a gente tem a parte de admissão do ar comprimido, e à medida que os parafusos vão girando, esse ar que foi admitido lá do outro lado, ele começa a ser conduzido para o lado oposto. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, na parte de baixo. E ao final, à medida que você se aproxima, a câmera aqui, ela se aproxima do final, o volume diminui. Então a compressão ela é ignorante mesmo, ela é apertando mesmo o ar comprimido aqui. Então, que é o que acontece, por exemplo, no caso dos pistões, que você tem um movimento de sobe e desce, e nessa situação, o ar é admitido e depois ele é comprimido. Aqui é quase parecido com isso, só que ao invés de ser esse movimento de sobe e desce, é o movimento de rotação que vai, provocar esse aumento de pressão com base na redução do volume. E esse princípio vem lá da termodinâmica, quando você tem, a gente consegue entender isso pela equação de Clapeyron, PV igual a mRT, então quando você altera o volume, você altera a pressão e a temperatura, que é o que acontece no processo de compressão. E é isso que está sendo mostrado aqui, essa cor que está sendo mostrada, ela indica a temperatura. Então, o azulzinho seria o ar frio e o vermelho aqui, o ar comprimido, que ele aumenta a sua temperatura também. No processo de compressão é natural, esse aumento de compressão. Então, o funcionamento é bem simples, e acontece pela a redução de volume, e essa redução de volume acontece no final aqui, em função do giro dos parafusos que nós temos aqui. Bom, e quais são as principais características desse compressor? Isso falando em questões de mercado. As principais características, esses compressores trabalham, na sua grande maioria, pelo menos os que eu conheço, de 7 a 14 bar, e aí em termos equivalentes a PSI por volta de 100 a 200 PSI, que seria a pressão. PSI é Pound Square Inch, que significa libras por polegadas ao quadrado. É a unidade que é utilizada hoje. E a vazão? Bom, a vazão vai depender da potência. É claro que depende também da pressão de trabalho. Então, para a mesma potência, você vai ter vazões diferentes para pressões diferentes. E quais são as unidades de vazão mais comuns? A mais comum é a PCM, ou pés cúbicos por minuto, e metros cúbicos por minuto ou metros cúbicos por hora, aí vai depender do tamanho do compressor. O PCM poderia ser a sigla em inglês também, que é o CFM, que seria Cube Feet per Minute, que seria justamente pés cúbicos por minuto. E por que o pés cúbicos por minuto é usado bastante? Porque muitos fabricantes de compressores são americanos, e essa é a unidade que é adotada lá, então é largamente utilizada aqui também, embora aqui, oficialmente, nós estamos diante do sistema internacional. Bom, dito isso, voltando aqui para a apresentação, o que vai acontecer? A gente já até comentou, para a mesma potência, você vai ter
pressões e vazões diferentes. Então, se você quiser mais pressão, você vai ter menor vazão. Se você quiser maior vazão, você vai ter menor pressão. Por que que isso acontece? Isso acontece é muito simples. Você tem a potência mecânica do motor elétrico entregue, né, para o compressor, que vai transformar isso em duas formas de energia. No caso do fluido, no caso do ar comprimido, no caso do ar, né, que é um fluido, que é um gás, né, que também é um fluido, você vai transformar isso em dois tipos de energia. Então, a energia elétrica vira dois tipos de energia. A energia cinética, relacionada à vazão, e a energia de pressão, como o próprio nome fala, relacionada à energia de pressão. Então, digamos que o motor elétrico ele disponibilize, né, 10 unidades de energia para o nosso compressor. E esse compressor, então, vai transformar nessas dois tipos de energia. Vamos dizer que é 100% de rendimento, não é, mas só para ficar fácil da gente entender aqui, digamos, né, que a gente tenha, então, 10 unidades de energia, dessas 10 unidades, 5 vai para pressão, 5 vai para vazão, né, unidade de vazão. Bom, legal. Então, se eu tinha 10 energias, passei, né, 5 para cada um. Ah, eu quero aumentar a pressão, mas a minha energia continua 10, né? Então, para compensar, seria o equivalente a você ter, né, vamos dizer que você vai distribuir balas, né, para crianças. Você tem 10 balas e vai distribuir para duas crianças. Você pode dividir 5 balas para cada um, mas se você gostar mais de uma criança do que a outra e der 6 balas para uma criança, a outra vai ganhar 4. Né? Se você der 7, a outra vai ganhar 3. Né? Não tem jeito de você, a não ser que você tenha mais balas disponíveis. Né? Então é a mesma coisa que acontece aqui no compressor, né, no par de parafuso ou qualquer outro tipo de compressor. Né? E o que muda no compressor quando você altera esses parâmetros? Se você quiser para o mesmo compressor, mesma potência, vai alterar a mecânica dele. Né? Então, quando você quiser mais vazão, ele vai ter a relação de engrenagens que vai rodar mais devagar, ou melhor, mais rápido né, a unidade compressora, né, os parafusos, consequentemente ele comprime menos. Por outro lado, se você quiser mais pressão, você diminui a rotação e aí ele tem mais tempo, né, para pressionar, digamos assim, o ar comprimido. Né? Então, esses são os principais pontos. Né? Voltando aqui para a apresentação, uma pergunta que não quer calar, né? Como é que eu dimensiono o compressor? Como é que eu escolho esse compressor? O compressor, para eu chegar na pressão, eu vou precisar analisar o meu sistema. Né? Então, depende do sistema. Quando eu falo sistema, aqui é da minha linha de ar comprimido mesmo. Aonde vai estar o compressor e aonde vão estar os consumidores. Né? Então, eu vou ter que me basear no elemento de maior pressão, e a partir dele, a posição que ele está, eu vou fazendo uma análise para chegar a qual que é a pressão que o compressor tem que ter. Digamos que você tenha um determinado componente, um determinado, né, usuário, que a pressão dele seja 8 bar. Então, se você não pode comprar um compressor de 8, você tem que comprar um compressor de pressão maior. Quanto maior? Não sei, vai depender do seu sistema. Né? Vai depender de qual a distância entre o compressor e esse usuário. Vai depender, né, de quantos cotovelos você tem, do diâmetro da tubulação, quantos filtros e etc., né, que você vai ter na sua linha. Então, você tem que fazer uma análise do seu sistema para identificar qual é a pressão que o compressor deve ter. Né? E a vazão? Né? A vazão depende dos consumidores. Né? Então, qual é a vazão de cada usuário? Né? Então, eu tenho, quando eu falo usuário, né, as máquinas, as ferramentas. Então, tem máquina que tem 10, tem outra máquina que tem 20 PCM e assim por diante. Né? E também se você tem reservatório ou não, porque você pode ter, às vezes, um consumidor, né, tipo uma jateadora, que não é tão, né, não utiliza o tempo todo, mas quando utiliza, consome muito ar. Né? Então, se você tiver um reservatório, isso facilita bastante também a vida, né, a manter a pressão num patamar ali adequado, né? E esse procedimento a gente ensina no nosso curso online, né? Especificação de compressores. Então, nesse treinamento, a gente aborda todos os conceitos que você precisa saber
para poder chegar no tamanho certo de compressor, tanto em termos de pressão, como em termos de vazão que o compressor deve ter. E aí, sabendo isso, você só selecionar o compressor que vai atender isso, né? A gente também fala, né, de como dimensionar o secador, como dimensionar os filtros, né, a seleção desses filtros e secadores, assim como também o dimensionamento de um reservatório, né? Existem alguns critérios que você pode utilizar para chegar lá. Então, se você deseja, né, aprofundar nesse tema, eu te convido a fazer esse treinamento com a gente. Vou deixar o link na descrição. E se você tiver uma dúvida, chama a gente no WhatsApp que a gente pode lhe ajudar. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.